Espírito Santo de Deus colocou uma palavra no meu coração que eu já tenho pensado nela já faz um tempo, né? E é a respeito de servir. Então, o nome da minha mensagem é Servir é Amar, tá bom? Olha lá, olha que lindo, servir é amar. Então, o que isso significa, né? Servir, poxa, Susan, nós estamos de férias, eu não estou querendo servir. Servir férias é para descansar, não é tempo para servir, não era bem isso que eu estava querendo, né? Mas, quero falar para você o que significa servir. Então, a palavra servir significa prestar assistência, ser útil ou cumprir uma função. O termo varia bastante, dependendo do contexto, podendo indicar desde o auxílio ao próximo e a execução de um trabalho, ou até a ação de colocar comida à mesa, ou a utilidade de um objeto. Então, tudo isso é servir, tá bom? Mas eu quero dizer para você o que eu penso a respeito de servir. E eu coloquei assim, servir é revelar o amor de Deus com as nossas atitudes. Sabe? Então, queria que você pensasse nisso, e a gente vai meditar nisso agora, a gente vai pensar um pouco a respeito disso, e entender o que a Bíblia fala a respeito de servir, o que a palavra de Deus tem para nós a respeito de servir, né? E eu coloquei aqui um primeiro versículo, que é Jesus falando, tá bom? Lucas 22, 27. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa, aquele que está sentado à mesa, ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês, eu sou como quem serve. Então, é Jesus dizendo que ele é como quem serve. Então, que ele escolhe ser a pessoa que serve. Que ele serviu a nós, né? Jesus foi a maior expressão do amor no servir, porque ele nos serviu. Então, para nós, né, até para mim, eu fiquei pensando, servir, entre aspas, é muito simples, né? Afinal, eu sou mãe, eu sou esposa, né? Eu sou a pastora, então parece que sempre eu estou servindo. Mas e para você? Como é servir? Você já pensou nisso? Você serve? Serve? Vamos, gente? Sim, claro que você serve o tempo todo. Você não serve os seus pais? Sim, serve, né? Seus irmãos, quem sabe você tem um irmão, a avó, você ajuda em alguma coisa. Isso é servir, mostrar algum tipo de serviço. Mas eu quero que você pense que, na verdade, a nossa natureza cristã é também servir. Servir faz parte da nossa natureza. Em Cristo Jesus nós servimos. Não tem como ficar parado diante das coisas. Então, quando você está caminhando por aqui e você vê um papel de bala no chão, o que você faz? O que vocês fazem, gente? Ai, meu Deus, eu achei que era uma coisa muito simples que vocês iam responder na hora, assim. A hora que eu falasse assim, vi um papel de bala no chão. Junta, claro, isso mesmo, por favor, gente. Isso tem que estar na ponta da língua de vocês, né? E o que é esse serviço seu? Porque isso é um serviço. Você pegou o papel de bala e levou no lixo. O que é isso? Servir o próximo. Por quê? Porque uma outra pessoa vai passar por aqui e vai ver que o chão está limpo. E isso é uma bênção para a vida dela. Isso vai ser muito bom. Então, nós estamos servindo. Tá bom? O que mais que eu coloquei de exemplo aqui? Você está caminhando e você viu lá a sua mãe com um monte de sacola do mercado, descendo do carro assim. E ela está cheia de coisas. O que você faz? Ajuda ela a carregar as sacolas. Você está servindo. Como os irmãos estavam aqui colocando cadeira lá atrás. O que eles viram? Olha, o irmão está lá colocando cadeira. Eu vou lá ajudar a colocar a cadeira. Eu estou ajudando e servindo. Por quê? Porque no próximo culto, quando as pessoas chegarem, já vai estar tudo arrumadinho, tudo bonito. Sabe? E isso é servir. Então,
servir é um ato de amor. Servimos os nossos pais, né? Servimos os nossos irmãos, eu, no meu caso, os filhos, né? Os meus pais. Então, nós passamos a vida toda servindo. E muitas vezes, algumas pessoas veem esse serviço como obrigação. Não tem gente que vê como obrigação? Tem, né? Tem. Só que não é essa a proposta de Jesus para nós. A proposta de Deus para nós, de Jesus, é que a gente sirva porque a gente ama. Como Ele nos amou e Ele nos serviu, entregando a vida dEle, para que hoje eu e você tivéssemos comunhão com o Pai, nós também, por amor, podemos servir as outras pessoas. Então, servir não é obrigação, mas é gratidão. A gente serve porque somos gratos a Deus por tudo que Jesus fez aqui por nós. Amém? Eu quero ler com vocês Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, esse é o que Jesus fez por nós. Então, Deus enviou Jesus para que Jesus entregasse a vida dele. Ele serviu a nós com a vida dele. Com a vida. Olha o que Jesus fez por nós. E nós hoje podemos servir a Ele com a nossa vida. Com as nossas atitudes. Como? E como fazer isso? Né? Com que tipo de atitudes? Então, o meu ponto número 1 é humildade e serviço. Então, nós vamos ler lá Mateus 20. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, Jesus deu a vida dele para mostrar o amor de Deus para nós. Então, Jesus nos ensina que nós estamos aqui nessa terra para servir, revelando o amor de Deus com as nossas atitudes e com os atos de serviço. Agora eu quero ler com você uma história que é a respeito de uma mulher. E antes de ler a história, eu quero perguntar se vocês sabem quem é essa mulher. Vocês já ouviram falar a respeito de Dorcas? Dorcas é uma história da Bíblia. Quem já ouviu, ergue a mão que eu quero ver. Glória a Deus que alguns se salvaram. Então eu vou te contar essa história. A gente vai ler ali na Bíblia o trecho que fala a respeito dela. Mas eu quero te contar quem foi Dorcas. Dorcas andava junto com os discípulos de Jesus, tá bom? E ela era uma costureira. Ela costurava vestidos, roupas. Então, ela ajudava na obra de Deus, né, com as coisas de Deus, costurando, com o trabalho dela, com o serviço dela. Era assim que ela colaborava com o reino de Deus, com os irmãos. E Dorcas morreu. Tá bom? Dorcas morreu. E daí agora eu quero ler o versículo lá com vocês. Atos 9. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, e especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Olha só, um milagre, né? Ele orou e ela ressuscitou.
Então, o que aconteceu, né? O que se passa? O que eu quero dizer com essa história? Que Dorcas servia ao Senhor com o trabalho das suas mãos. Ela fazia coisas e com certeza ela fazia roupas maravilhosas, né? Com certeza ela fazia coisas lindas que abençoavam as outras mulheres, né? Porque ele diz que as viúvas choravam, né? Então eram as amigas dela. Eram as pessoas que estavam por ali. Então, ela servia com o seu trabalho. Outra forma de servir, meu ponto número 2, tá bom? Ensinando em amor. Vamos ler lá, 2 Timóteo. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o que isso quer dizer, né? Quer dizer que você pode utilizar da palavra de Deus para ensinar outras pessoas. Que você tenha a oportunidade de, ao estar conversando com os seus amigos, falar da palavra de Deus. Então, você estará servindo ele com a palavra. Jesus deixou a palavra para nós, e na palavra de Deus existe inúmeras coisas que podem nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. Então, quem sabe o teu amigo está sofrendo com alguma coisa, quem sabe o seu amigo não entende alguma coisa, está triste, está chateado, está doente, está com qualquer coisa. Existe uma palavra lá na palavra de Deus que vai ter uma solução para a vida desse seu amigo. Sabe, então você tem a oportunidade de servir as pessoas que estão aí ao seu redor com a palavra de Deus. Sabe, muitas vezes nós perdemos o nosso tempo falando tantas bobagens, sabe? Às vezes, não estou dizendo que você não pode conversar sobre vários assuntos. Você pode conversar sobre que assunto você quiser. E isso é bom, essa é a idade de conversar, de descobrir coisas, de criar amigos, de ter amizades. Mas que tudo que você converse tenha alguma desculpa para você falar de Jesus. Sabe, que todo o assunto que você entrar seja uma isca para você falar do amor de Deus. Sabe, seja intencional nessas coisas. Servir as pessoas com a palavra. Sirva as pessoas com a palavra. Só que para você servir as pessoas com a palavra, você tem que saber também da palavra. Então estude a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Sabe, não por obrigação, porque eu sou obrigada. Todo dia eu tenho que acordar a tal horário para ler, para decorar. Não é isso. Eu estou falando de o seu maior prazer ser desfrutar da palavra. Sabe, ler, meditar, querer que aquilo seja verdade para você. Coloque isso no seu coração, que essa seja uma meta para você. Que isso seja um desejo do seu coração. Colocar isso diante de Deus. Deus, eu quero que o meu maior prazer seja meditar na tua palavra, ouvir a tua palavra, estar em ti. Existe inúmeras vezes na semana que você está exposto à palavra de Deus, né? Principalmente aqui. Você vem aqui todo sábado. Você escuta a palavra de Deus. A gente fala do amor de Jesus. E o que você faz com tudo isso que você aprendeu aqui? Quando você vai lá para a tua casa, você conta para o seu pai e para sua mãe? Você conta para o seu irmão, para o seu amigo? Quando você chega na escola, você diz, olha, eu fui na minha igreja e o pastor falou isso. Você faz isso? Sabe, eu quero incentivar você a pensar nessas coisas. Se a palavra chega até você e morre em você, ela não está frutificando. A palavra tem que chegar em você e você tem que falar ela para as outras pessoas. É você que é um instrumento de Deus
para levar o amor de Deus para as pessoas. Então, reparta tudo aquilo que você está aprendendo. Né? E eu falei do culto de sábado, mas tem o grupo familiar, o líder conversou com você, falou uma palavra de Deus. Tem inúmeros cultos, né? Aqui acontece na quarta-feira lá o Café Prosperity, tem o culto das mulheres, tem culto Joy à noite. Tem vários cultos que você vem aqui. Culto de sábado, culto de domingo, onde você aprende muita coisa. Então, divida essa palavra. Outra forma de servir a Deus e servir, né, com atos de serviço é orando. Então, orando uns pelos outros e declarando as verdades da palavra de Deus sobre a vida dos irmãos. Vamos ler lá Tiago 5. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só que lindo que a palavra de Deus está falando aqui. Se tem alguém que está doente perto de você, ore por essa pessoa. Agora, gente, nós vivemos num mundo, né, nesse tempo que a gente está vivendo, que muitas pessoas estão com depressão, crise de pânico, medo. As pessoas têm medo. As pessoas têm crise de ansiedade. E essas pessoas estão em volta da gente o tempo todo. Quando uma pessoa diz para você bem assim, olha, eu estou muito ansiosa, eu estou nervosa, o meu coração está batendo acelerado, eu estou assim, o que você faz? Você tem que falar do amor de Deus para essa pessoa. Se essa pessoa está, né, ansiosa, ore com ela. Declare a verdade da palavra de Deus, que ela pode entregar esse sentimento para Deus. E que Deus vai cuidar do que ela está tanto se importando e ficando tão nervosa por causa daquilo. É isso que a palavra de Deus diz. Então você que está aqui exposto à palavra de Deus, é você que tem que contar essa boa notícia para os seus amigos. É você que tem que orar pelos seus amigos. É você. As pessoas têm que conhecer você. Saber que elas têm uma pessoa em quem elas podem confiar. E isso é servir. Sabe, isso é mostrar o amor de Deus. Isso é mostrar quem você é em Cristo Jesus. Que o amor de Deus está em você e que você pode dividir com o próximo. Você pode servir o próximo em amor. Então ore, impõe as mãos, fale da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Então você crê. Se você ora por uma pessoa, os sinais te acompanham, então a pessoa vai ser curada. Deus vai revelar o amor dele ali na vida daquela pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Sim, vocês estão muito em silêncio, assim, glória a Deus. Eu acho que vocês estão prestando atenção em tudo que eu estou falando, glória a Deus. Né? Mas eu queria, assim, que você se identificasse com Jesus. Sabe, eu acho que esse, quem sabe, seja o ponto principal. Me identificando com Jesus. Entendendo que você é o canal de acesso de Deus aqui nessa terra. Como que Jesus vai curar uma pessoa aqui nessa terra? Como? Jesus quer curar uma pessoa que está doente aqui. Como que Jesus vai fazer isso? Alguém disse orando. Mas como que Jesus vai orar por essa pessoa? Jesus precisa de alguém para ele tocar no doente. Jesus precisa de uma pessoa. E essa pessoa é você. Amém? Então olha para a pessoa que está aí do seu lado e diz assim, é você. Dá uma chacoalhada nela assim para ela acordar. É você.
Você é essa pessoa. Você é o ponto de acesso de Jesus aqui nessa terra. Jesus só pode curar uma pessoa doente se você orar. Jesus só pode acalmar aquela pessoa que está nervosa se você conversar com essa pessoa, se você orar por essa pessoa. Jesus só vai agir aqui se nós agirmos, se nós formos as mãos de Jesus, se nós formos até as pessoas. E é assim que você serve. Sabe, então, se identifique com Jesus. Coloque isso no seu coração. Vamos ler Filipenses 2, por favor. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Olha só, presta atenção. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. E se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, olha só o que está dizendo esse versículo. Quem sabe falou algumas palavras difíceis que você não entendeu. Mas o que está acontecendo aqui? Jesus sabia do poder que ele tinha. Ele sabia que era Deus na vida dele, que ele era como Deus. Ele sabia disso. Mas ele abriu mão disso. Porque ele não queria ser famoso, ele não queria ser reconhecido por isso. Ele queria sim, era entregar a vida dele. E ali diz que ele se humilhou. E se entregou com morte de cruz. Para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você tivéssemos paz, alegria, amor, perdão de pecados. Para isso Jesus se humilhou. Para que você visse que ele, como um ser humano, ele é igual a você. E que você pode tocar a vida de outras pessoas. Você pode tocar no enfermo e ele ser curado. Você pode. Porque você é como Jesus é. Você tem esse poder na sua vida. É o Espírito Santo de Deus que habita em você. É Ele que está em você. Sabe, então coloque isso no seu coração. Jesus, mesmo sabendo que Ele era Deus, Ele não usou disso para o seu próprio benefício. Ele, na verdade, deixou isso de lado para servir. Então, nós hoje podemos nos achegar a Deus sem medo, sem culpa, através de Cristo Jesus. Somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Eu sou uma bênção por causa de Cristo Jesus. Você é uma bênção por causa de Cristo Jesus. Nele é que nós podemos tudo. E sem Ele, nós não podemos fazer nada. Nada. Vamos ler Filipenses 2, 3 e 4. Já estou caminhando para o final, tá? Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros como superior a si mesmos. Olha só. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Então, olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Que não é para você ter em vista os seus próprios interesses. Ah, eu vou ajudar a fulana, eu vou orar por ela, porque daí ela vai me amar mais. Porque daí ela vai ser minha amiga. Porque daí ela vai dividir alguma coisa comigo. Não, você vai não pensar nos seus próprios interesses. Mas é porque você quer servir em amor, porque você quer mostrar o amor de Deus. A palavra de Deus diz também em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Agora vamos emendar com 2 Coríntios.
Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Olha só. Então, você pode se gastar e se deixar gastar para amar e para servir os outros. E eu quero contar, agora, encerrando mesmo, um testemunho do que aconteceu essa semana. Essa semana aqui na igreja, tá? Para você entender, assim, o que se passa aqui. Às vezes você nem imagina o que a gente faz aqui durante a semana. Ai, Susan, você trabalha aqui todo dia, o que você faz, né? Essa semana foi uma semana atípica. Essa semana teve colônia de férias. Então, a colônia de férias começou na terça-feira. Então, foi terça, quarta, quinta e sexta, tá bom? Todos os dias vieram uma turma de crianças e eles passavam a tarde inteira aqui, tá? E aqui tinha uma equipe, quase do tamanho do número das crianças que estavam aqui. E o que essa equipe fazia? Essa equipe servia as crianças. Você acha que uma criança de 6 anos, de 10 anos, vai trazer um status para essa pessoa que veio aqui servir? Vai trazer mais seguidores na rede social dessa pessoa que veio aqui servir? Não, de jeito nenhum. Sabe? E tinham juniores, tinham adolescentes, tinham jovens, tinham adultos. Tinha uma senhora que eu não sei, não vou nem arriscar falar a idade dela, porque eu não faço ideia. Mas era uma senhorinha. E ela sentou, e ela leu Bíblia, e ela contou história para as crianças, e ela falou do amor de Deus para as crianças. O que ela estava fazendo aqui, gente? Ela tem, 80 anos. Se ela não podia estar em casa descansando? Não podia? Mas ela escolheu servir. Ela veio aqui, ela falou do amor de Deus e, gente, as crianças ficavam assim, prestando atenção no que ela falava. Sabe? Por quê? Porque ela fazia isso com amor. Ela fazia isso para mostrar que Jesus ama as crianças. Sabe, tinha gente aqui fazendo pão para as crianças, fazendo suco para as crianças, estourando pipoca. O que é isso, gente? É servir em amor. Sabe, essas pessoas não receberam nem R$1 em troca pelo que elas fizeram. Mas elas mostraram o amor de Deus para cada uma daquelas crianças, para cada uma daquelas famílias que estavam ali representadas. Tinha gente que era da igreja, tinha gente que não era. Sabe, então é a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se você tem uma oportunidade, sirva. E se você servir, sirva com amor. Faça isso com todo o amor do seu coração. Porque você não está fazendo para essa pessoa aí que você está vendo, você está fazendo para o Senhor. Sabe, nenhuma das coisas que você fizer vai ser em vão no Senhor. Nenhuma. Sabe, depois, na sexta-feira, ontem, acabou a colônia de férias, gente. Tinha aqui um monte de gente, estava a formatura do Colégio Pedro Macedo. Foi chegando pais, no estacionamento, um monte de carro, o pessoal foi enchendo aqui. Gente, tinham irmãos trabalhando no estacionamento, tinha irmãos trabalhando nas câmeras, no som, no áudio, em todos os lugares, na foto, todos. O colégio vem aqui e usa tudo isso aqui, de graça. Ninguém paga nem R$1 para fazer isso. E as pessoas servem com todo o coração delas. Servem porque elas amam a Deus, porque um dia alguém amou elas, em primeiro lugar. Sabe, então é isso que eu quero que você pense, que você coloque no seu coração. Servir não é obrigação sua, não é. Você faz se você quiser. Se você quiser, você faz. Sabe, mas faça o que você quer fazer com gratidão no seu coração para o Senhor. Sabe, eu vi aqui uma cena, né, porque eu estava aqui na hora da formatura, uma mulher adulta, era uma formatura de pessoas adultas, não eram adolescentes.
e tinha um senhorzinho assim, bem velhinho, sentado bem aqui na frente. E daí ela veio, né, era a hora de honrar os pais, e ela trouxe assim uma flor, entregou para o pai dela e tal. Todo mundo chorou, até eu chorei, porque eu choro, né? E chorei olhando aquela cena, né? Então pense assim, uma pessoa adulta se formando, um pai, senhor, velhinho, aqui honrando a vida do filho e podendo ouvir da palavra de Deus. Sabe, a gente teve na formatura a homenagem a Deus, e daí é feita uma palavra falando de Jesus, falando do amor de Jesus, que Jesus amou aquelas pessoas. Quem sabe aquela pessoa que estava aqui, aquelas pessoas da formatura nunca tinham ouvido falar de Jesus. Quem sabe aquela era a única oportunidade que aquelas pessoas tinham de receber Jesus. E sabe o que aconteceu? Tinham muitas pessoas servindo. E essas muitas pessoas viram tudo aquilo que Deus fez aqui ontem. Sabe? Então eu quero que você pense nisso. Que você coloque isso no seu coração. Não perca a oportunidade de servir. Não importa a sua idade. Não importa. De qualquer idade que você tenha, você pode servir, você pode falar do amor de Deus, você pode viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Então, coloque isso no seu coração. Amém? Então, se eu posso fazer um resumo, né, de tudo que eu falei aqui hoje, eu quero dizer para você que servir é revelar o amor de Deus com as nossas atitudes. Isso é servir. Então, coloque isso no seu coração. Decida hoje que você quer servir, que você quer amar o próximo e que você vai sim experimentar coisas maravilhosas e grandiosas da parte de Deus. Amém? Amém? Então continue abençoados.